Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma videoaula com muita alegria e com muita satisfação. Um prazer muito grande estar aqui para juntamente com você meditar na palavra de Deus. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2019, Batalha Espiritual. É o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Lembrando sempre a você que esta revista, esta lição, foi comentada pelo pastor Ezequias Soares da Silva. Nesta semana, nós estamos estudando a lição de número 4, Possessão demoníaca e a autoridade no nome de Jesus. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da lição. Se você clicar no nome de cada lição, você tem acesso aos slides gratuitamente. Temos também no site os hinos que são indicados para ser cantados no tema de cada lição. Se você clicar em cima do nome de cada hino, você terá acesso então ao áudio deste hino, a letra que você poderá ensaiar para cantar juntamente com os irmãos na escola bíblica dominical na sua congregação. Deus te abençoe ricamente e vamos meditar nesse assunto da palavra de Deus que é muito importante para a nossa vida. O que significa possessão? Possessão significa ser possuído, possuir, pertencer, ou seja, pertencer a alguém que controla ou que domina. A possessão demoníaca, ela acontece em pessoas que não servem a Cristo, pois se não servem a Cristo, estão à disposição, estão dando espaço para que os demônios atuem nesta vida, possuindo essas pessoas ou influenciando essas pessoas a fazerem o mal. Quem não serve a Cristo vive uma vida de trevas e não vive uma vida de luz, porque Jesus é a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A vida nas trevas ou uma vida na prática do pecado, ela abre espaço, ela abre portas para a ação demoníaca na vida das pessoas. A possessão demoníaca, ela pode ter controle total ou pode ter um controle ainda fora do normal, que é o que nós vamos estudar nesta lição do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, quando vai falar do endemoniado de Gadara, ou demoniado gadareno, que teve uma possessão fora do normal. Ele tinha uma legião de demônios. Então essa possessão demoníaca vai depender muito também da vida espiritual que esta pessoa leva. Agora, um cristão pode ter, ou seja, pode ser possesso de demônios? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo de número 14, ele disse: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E ele ainda diz: porque que sociedade tem a injustiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Ainda na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, ele disse: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O contexto do primeiro versículo fala sobre a associação com pessoas descrentes
Porque diz assim, e eis com pessoas descrentes e as suas práticas erradas, ou seja, quando as pessoas se associam com pessoas que vivem na prática do pecado, quando crentes, às vezes crentes que não ligam muito para a sua salvação, que se associam com essas pessoas diante das suas práticas pecaminosas, essas pessoas acabam dando espaço para uma possessão demoníaca. Então, sendo salvos, é preciso fazer o quê? Ficar longe das coisas más, para não nos contaminar com o pecado e para vivermos uma vida em comunhão com Deus. Isso significa que o homem, o salvo, o crente em nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode ser contaminado com o mal se ele viver uma vida em comunhão com as trevas. Quando uma pessoa é salva, significa que Jesus Cristo perdoou os seus pecados, que todos os seus pecados foram perdoados, mas não significa que esta pessoa não possa vir pecar. Porque mesmo nós cometendo erros na nossa vida, veja que o Espírito Santo, ele continua morando dentro de nós. E onde o Espírito Santo está, não tem lugar para as trevas. Isso é um milagre de Deus, porque o Senhor, nosso Deus, mesmo nós com as nossas imperfeições, ele permite habitar na nossa vida. Então vigiemos para que nós tenhamos uma vida sempre cheia do Espírito Santo. Nós vamos estudar nesta lição o capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. E nesse capítulo nós encontramos 3 milagres relevantes, 3 milagres muito importantes e diferenciados. Nós vamos, no capítulo 5 de Marcos, nós temos a libertação do endemoniado de Gadara, a cura da mulher do fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. Ou seja, nesse capítulo, Marcos registrou que Jesus Cristo ressuscitou uma pessoa que estava morta, curou uma outra que estava enferma e libertou outra que estava demoníaca. Algumas pessoas, elas foram possuídas, ou seja, algumas pessoas que foram possuídas ou que foram influenciadas por demônios, e nós vamos ver aqui algumas dessas pessoas, e nós vamos ver aqui também, nesses versículos que eu vou ler, que nós vamos meditar agora, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele, quando expulsou demônios, alguém que aparecia doente, ele estava também endemoniado. E quando Jesus expulsava os demônios, a pessoa era curada. Isso não significa que todas as pessoas que têm uma doença, que tenham que tenham uma enfermidade, venham a ter demônios, mas em alguns casos isso pode acontecer. Veja em Mateus 9, 32 e 33. O homem era cego porque tinha um demônio. Diz assim o versículo: e havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. Ou seja, Jesus expulsou o demônio daquele mudo e ele falou. Mateus 12, 22. Um outro homem, esse aqui era cego e mudo, porque tinha demônios. Diz assim: trouxeram então o endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou esse homem. O demônio foi expulso da vida dele. Então, agora esse cego
via, e ele que era mudo também falou. Mateus 17, 14, 15 e 18 diz que um menino que tinha uma doença, e essa doença ele tinha porque ele tinha um demônio. Mas quando o demônio foi expulso, esse menino foi curado. É o lunático. Veja o que diz Mateus 17, versículos 14, 15 e o versículo 18. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E então Jesus repreendeu o demônio, expulsou o demônio daquele menino. O demônio saiu daquele menino e ele, na mesma hora, foi curado desta doença que o impedia de viver uma vida normal. Lucas 22, versículos 3 a 6, nós vamos ver aqui que muitas pessoas não são possuídas por demônios, mas são influenciadas por demônios, e o demônio vai usar desejos carnais dessa pessoa. Desejos carnais que essas pessoas têm, desejos carnais que as pessoas têm, o diabo pode usar pessoas assim e influenciar essas pessoas a fazer aquilo que é mal. Satanás entrou em Judas para atrair Jesus. E Satanás usou o desejo da ganância quando ele usou Judas. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e dos capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava então oportunidades de como entregar Jesus. Atos 16, 16 a 18, nós vamos ver aqui uma jovem que também foi influenciada por demônios. O demônio ocupava um espaço, possuía essa menina, e essa menina então era usada por demônios para adivinhar. Diz assim os versículos: e aconteceu que, indo nós à oração, ou seja, Lucas e Paulo, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros a seus senhores. Esta, ou seja, a menina, seguindo a Paulo, clamava, a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo ficou perturbado com aquilo em dado momento. Voltou-se então um certo dia e disse ao espírito imundo, ao demônio que ocupava aquela jovem: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, aquele espírito imundo, aquele demônio, saiu da vida daquela jovem e ela foi liberta. Os demônios usam pessoas que não servem a Cristo para tirar aqueles que servem a Cristo da presença de Deus. Aqueles que não servem a Cristo são influenciados, são usados por demônios para, às vezes, tirar a comunhão com Deus daqueles que servem a Deus, para tirar a alegria daqueles que servem a Cristo, para tirar a paz daqueles que servem a Cristo. Tais pessoas são influenciadas e são até
possuída por demônios em dado momento para tentarem desviar os crentes em Jesus Cristo da comunhão com Deus. Demônios influenciam pessoas a não perdoarem, influenciam pessoas a não pedirem perdão. Por quê? Porque se uma pessoa perdoar, ou se uma pessoa pedir perdão, ela estará liberta, a sua mente estará tranquila, o seu coração se encherá de paz, porque ela se libertou perdoando ou pedindo perdão. Então, muitas vezes as pessoas não perdoam porque são influenciadas por demônios e também não têm coragem de pedir perdão porque também são influenciadas por demônios, porque fazendo isto serão libertas, e os demônios não querem isso, querem que as pessoas estejam sempre aprisionadas, acorrentadas pelo pecado, pelo engano, pela mentira, pela covardia. Os demônios querem isso. Então, quando uma pessoa pede perdão ou perdoa, ela recebe libertação, libertação do ódio, libertação da amargura, libertação da vingança, libertação da violência e libertação de ressentimentos. Demônios influenciam pessoas que não servem a Deus para entristecer a outros, para desanimar a outros e também para tentar aqueles que servem a Deus ao pecado. Veja que Mical procurou entristecer Davi. No segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículos 16 e 20, diz assim: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Ou seja, ela deu espaço para que o demônio entrasse na sua vida e viesse entristecer a Davi, que estava adorando a Deus. No versículo 20 diz: E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Os demônios também, ele quer desanimar as pessoas que não servem, ou seja, que servem a Cristo, e usam pessoas que dão lugar aos demônios. Veja que quando Moisés enviou aqueles 12 espias a Canaã para espiar Canaã, e depois eles voltaram desta viagem e foram então dar um relatório não só a Moisés, mas ao povo de Israel, 10 desses homens, eles, influenciados por demônios, eles procuraram desanimar toda a nação de Israel, dizendo que Canaã não poderia ser atacada por Israel, porque Canaã tinha homens fortes, tinha homens poderosos, tinha homens mais capacitados, tinha gigantes e tinha, enfim, eram mais guerreiros, eram mais preparados do que o povo de Israel. Graças a Deus que se levantou ali Josué e Calebe, e eles se levantaram e animaram o povo, dizendo que o Deus o qual ele servia era mais poderoso do que aqueles homens, era o Deus de guerra, era o Senhor dos exércitos, e que eles poderiam sim entrar na
terra de Canaã e tomar posse da terra prometida. O diabo também, ele tenta o crente em Cristo ao pecado. Veja que José foi tentado pela mulher de Potifar, porém ele fugiu para não pecar. Veja o que diz Gênesis 39, versículos 11 a 13. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. Então a mulher que estava ali pegou José pela roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele então fugiu daquela mulher e a roupa dele ficou na mão dela. José então foi julgado, condenado e preso. Mas a consciência de José estava tranquila e o seu coração estava em paz para com Deus. Mas ele foi tentado ao pecado. Então o diabo, ele tenta o crente em Cristo Jesus a pecar para que se desvie da presença de Deus. Então uma pessoa que não serve a Deus vive à disposição dos demônios. Uma pessoa que não segue a Cristo, que não serve a Deus, que rejeita Jesus na sua vida, ele está à disposição dos demônios, pode ser influenciado e até possuído por demônios. Quem serve a Deus não pode ser possuído por demônios. Quem segue a Cristo está coberto com o sangue de Cristo. Quem serve a Jesus, ele está cheio do Espírito Santo e o demônio não pode possuir a sua vida, porque o Espírito Santo habita nele. Mas tanto estes que servem a Cristo, se desviar-se de Deus, não se arrependerem dos seus pecados, tanto esses que não servem a Cristo podem ser influenciados por demônios e até possuídos por demônios. Então cuidemos da nossa vida espiritual. Vamos ser sempre cheios do Espírito Santo, pedindo sempre a proteção de Deus, que o sangue de Jesus Cristo esteja sempre nos cobrindo e possamos sempre ser usados por Deus para fazer aquilo que agrada ao reino dos céus, que agrada ao reino de Deus, que agrade ao Senhor Jesus. Então nós vamos ver aqui sobre possessão demoníaca, o capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, né? No capítulo Mateus 8, 28 a 34 também fala, Marcos 5, de 1 a 20, Lucas 8, 26 a 39. Então, nesses versículos da Bíblia, nesses textos bíblicos, nós encontramos então a história do endemoniado gadareno, um homem que estava fortemente aprisionado pelas forças do mal. Veja o que diz Mateus 8, 28. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Marcos 5, 2 e 3 diz: E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, vindo dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender aquele homem. Lucas 8 e 27 diz: E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa,
mas habitava nos sepulcros. Ainda que muitos tentem negar a existência do reino do mal, do reino maléfico, que esse reino ele é organizado, que tem como objetivo causar sofrimento, causar pânico, causar transtornos, perturbação, sofrimento, tristeza, desavenças, destruição na vida das pessoas. Essa passagem do endemoniado gadareno nos deixa claro e evidente que há de fato forças invisíveis que lutam, e essas pessoas lutam contra o propósito divino na terra. Então, nós analisamos os 3 textos do Evangelho, temos essa descrição de uma situação terrível em que esse homem se encontrava. Esse homem se encontrava em uma situação triste, em uma situação terrível. Ele estava possuído por demônios. O que não está muito claro nesse texto é como ele chegou em tal condição, numa condição miserável, numa condição triste como esta que ele vivia. Então, quem era o endemoniado gadareno? A cidade em que esse homem morava, com certeza, ela contribuiu de alguma forma para que o mal se apoderasse dele. No tempo de Jesus, Gadara fazia parte de uma confederação de 10 cidades: Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara, Hipos, Dion, Pela, Galácia e Canata. Então era chamado de Decápolis, que eram centros da cultura helênica, povoados por elementos de língua grega, em meio a uma região de povos semitas, que eram os judeus, nabateus e sírios. Os gadarenos, eles eram um remanescente dos antigos gigazeus, cidade dos gigantes Anaquins e Refaíns. Por isso, em alguns manuscritos do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos o termo Gergesenos ou Gerazenos ou Gadarenos. Em Deuteronômio 7:1 está escrito assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus e os gergazeus. Os gergazeus são descendentes de Cã, filho de Noé, da parte do seu neto Canaã, conforme lemos em Gênesis 10:15-16. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, ao Amorreu e ao Girgazeu. Então, de forma similar, no texto da Torá, em Deuteronômio 7:1, o Evangelho de Mateus, em hebraico, também vai usar o mesmo termo em hebraico usado em Deuteronômio 7:1, que é Baaretz, ou seja, na terra, quando Jesus veio para o outro lado do mar da Galileia. Veja o que diz novamente Deuteronômio 7:1. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, e aqui o termo na terra é Baaretz, assim como em Mateus 8:28, tendo ele chegado a outra banda, a terra dos gadarenos, que é usada com o mesmo termo de Deuteronômio 7:1, quando Deus falava com Josué. Então, a similização desses 2 textos, vemos então que Jesus estava seguindo os mesmos passos que seguiu Josué, conquistando a terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Mas Jesus lutava e guerreava com outras armas. Josué guerreou com armas físicas, usando pessoas humanas para a guerra. Mas Jesus ele usava
nessa batalha espiritual, Jesus usava armas espirituais e ele já havia derrubado as muralhas de Jericó com a conversão de Zaqueu e a cura do cego Bartimeu. Mas naquele momento, naquela hora, era a hora dos espíritos dos antigos gigazeus finalmente serem derrotados e começando, sendo então expulso os deuses, ou seja, aqueles espíritos imundos, demônios que há longo tempo vinham, que o povo vinha servindo, dando espaço então para que os demônios viessem atuar na cidade de Gadara. Marcos e Lucas, que seguem um estilo mais próprio de narrar a vida de Jesus, com mais detalhes que Mateus, eles relatam que um homem, o endemoniado gadareno, se aproximou do mestre. E aqui nós vamos ver a autoridade do nome de Jesus sobre os demônios. Se você tem Jesus Cristo na sua vida, se você tem comunhão com Deus, se Jesus Cristo está em você, você tem também a autoridade do nome de Jesus para expulsar espíritos imundos, para expulsar demônios. O endemoniado gadareno se aproximou do mestre. Assim que ele desceu do barco às margens do lago de Tiberíades. Mateus vai dizer que é 2, mas nós vamos pegar o relato de Marcos e Lucas. O ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. João 10:10. Então, apesar das diferenças nas narrativas do Evangelho, há também muitas similaridades nas 3 descrições registradas em Mateus, Marcos e Lucas. E nós vamos ver essa igualdade de texto. Nas 3 narrativas nós podemos ver o diálogo que ocorreu entre Jesus e os espíritos malignos. Porém, cada um dos 3 evangelistas trouxeram perspectivas únicas sobre essa incrível batalha espiritual. Vejamos que em Mateus nós aprendemos que os espíritos impuros faziam com que aquele endemoniado gadareno fosse extremamente antissocial. Isto é indicado pelo fato de que ele não vivia na cidade. Ele vivia em um túmulo. Um túmulo quer dizer, então, morte social. O diabo havia matado socialmente aquele homem, que não vivia mais entre as pessoas, mas vivia escondido em túmulos. Marcos vai enfatizar que este homem não podia ser contido, ele não podia ser preso, cadeias não seguravam aquele homem, porque ele fazia em pedaço as correntes que tentavam lhes prender. Nós vemos aqui que Satanás havia roubado a saúde mental daquele homem. Então, ele veio para matar e ele matou socialmente aquele homem. Ele veio para roubar e ele roubou a saúde mental daquele homem. Lucas nos mostra que os demônios tornaram o gadareno em um homem imoral, porque Lucas vai dizer que ele não usava roupas e estava nu por muito tempo. E nós vemos aqui a destruição da moral daquele homem. Então o diabo vem senão a matar. E ele matou a vida social daquele homem. Tirou aquele homem dentre as pessoas para que ele morassem em túmulos escondidos dos desertos. O diabo vem senão a roubar. E o diabo roubou a saúde mental daquele homem, porque ele
despedaçava, ele agia como louco, correntes não o segurava, cadeias não conseguia segurá-lo, ele quebrava tudo. E o diabo vem, senão também, a destruir, e ele conseguiu destruir a moral daquele homem, porque ele andava nu, já sem saber nem o que estava fazendo. Gadara ficava em uma posição estratégica sobre um monte da região, uma região montanhosa que fica próximo do mar Quinerete, onde Jesus ali acalmou a tempestade. De lá podemos também descer facilmente para a região do Vale do Rio Jordão, que controlava ali 2 rotas comerciais. Essa cidade ela foi capturada. O interessante dessa passagem é que o personagem do qual nós estamos tratando aqui, o Gadareno, ficou conhecido assim como o endemoniado Gadareno, porque ele era oriundo, ele era da cidade de Gadara. Foi por isso que os gregos Ptolomeus, na dinastia de um dos generais de Alexandre o Grande, se estabeleceram ali, capturando a cidade durante tempo em que dominaram a Palestina. Eles misturaram-se com os povos daquelas terras por volta do ano 200 a.C. Eles construíram ali uma muralha na cidade para defender a cidade da guerra que ocorreria contra os gregos da dinastia de outro ex-general de Alexandre. No caso agora contra os Seleucidas, que com a ajuda de elefantes, eles conseguiram destruir aquelas muralhas e capturar a cidade. No ano 167 a.C., o rei Seleucida grego, Antíoco Epifânio, que controlava toda a terra de Israel, ofereceu a oferta da desolação no templo de Jerusalém. Ele ofereceu um porco como sacrifício, e isso ofendeu profundamente o sacerdote dos judeus. Com isso, então, começou a revolta dos Macabeus, e em torno do ano 100 a.C., o líder dos judeus, Asmoneus, Alexandre Janeu, cercou Gadara e capturou essa cidade, isso depois de 10 meses. Depois, no ano 64 a.C., os romanos, com o general Pompeu, passaram então a dominar a Palestina e também Gadara. Segundo Flávio Joséfo, no ano 30 a.C., o imperador romano Augusto ele deu Gadara para o controle de Herodes, e Herodes agiu como um tirano contra os homens daquela cidade. Muitos homens da cidade de Gadara, com medo da loucura de Herodes, cortaram as suas gargantas e se jogaram em precipícios. Foi somente após a morte de Herodes, em 4 a.C., que Gadara ficou semi-independente e passou a fazer parte da Decápolis. Gadara foi então invadida, capturada e conquistada. As guerras trouxeram para aquela cidade consequências psicológicas e consequências espirituais, não só para aquele homem, mas para toda a cidade, todos os habitantes de Gadara. Os demônios viam um espaço no caráter perverso e destruidor das pessoas. É por isso que eu sempre estou dizendo, o espaço no interior do homem, se ele não for ocupado pelo Espírito Santo, se ele não for ocupado por Cristo, pela palavra de Deus, ele corre risco de ser ocupado pelos demônios, por espíritos imundos,
e as pessoas podem ser influenciadas ou possuídas por demônios. As guerras trouxeram então essas consequências, tanto psicológicas como espirituais para aqueles homens. Os moradores dessa cidade, não só aquele homem, mas todos os moradores estavam presos, estavam acorrentados pelos demônios, eles eram oprimidos pelos demônios, porque na vida dele, no coração deles estavam o caráter mau, um caráter perverso. Veja que o espaço encontrado na vida dessas pessoas eram os cultos também. Eles prestavam cultos às religiões pagãs, e esses cultos eram cultos horríveis. O endemoniado gadareno tinha sido capturado pelos espíritos imundos, e ele se tornou a alegoria dos próprios habitantes da cidade, que também estavam espiritualmente tomados pela influência pagã da religião greco-romana. Gadara era uma cidade perturbada. Ele disse assim, logo que Jesus desceu do barco, ele disse: vieste nos atormentar antes do tempo? Logo que o endemoniado gadareno se aproxima de Jesus, inicia-se então uma batalha espiritual. Mas ele não pôde resistir ao poder de Jesus. Ele não resistiu à autoridade de Jesus Cristo e ele caiu de joelhos então diante do Senhor. Veja o que disse Lucas, o capítulo 8, versículo 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os espíritos do mal não entendiam o motivo de Jesus ter ido a Gadara. Gadara era um lugar esquecido, que ninguém nunca se importou, que estava há tanto tempo debaixo da autoridade dos demônios, que mantinham controle, faziam o mal que quisessem naquelas terras tantas vezes destruídas pelas guerras. As pessoas psicologicamente não viviam bem, espiritualmente ofereciam cultos a deuses pagãos e estavam expostos para serem usados por Satanás, e os demônios dominavam aquela cidade, fazendo tudo o que era mal. Os espíritos achavam que Jesus tinha vindo para julgá-los antes do tempo previamente estabelecido. Esses espíritos do mal sabiam e sabem o que está reservado para eles no dia do juízo. Marcos relata que eles pediram para não serem expulsos daquela província e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Marcos 5:10. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, aqui vai falar sobre o abismo. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Lucas, com mais detalhe, nos informa que eles temiam ser lançados no abismo. Diz 8:31 de Lucas: e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. O abismo é um lugar de sofrimento que aparece e vai aparecer também no livro de Apocalipse 9:1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então eles sabiam que Jesus ia julgá-los e lançá-los no abismo, mas eles sabiam também que não era aquele tempo. Por isso
aqueles demônios já foram perguntando, que os demônios que possuía aquele homem, diziam que Jesus teria vindo julgá-los antes do tempo e jogá-los num abismo antes do tempo. Por que os demônios queriam os porcos? Os demônios rogavam-lhe: se nos expele, envia-nos para a manada de porcos. Gadara era uma cidade que adotou a religião greco-romana e havia um templo lá dedicado ao deus Zeus naquela cidade. Na religião romana, o animal sagrado era o porco. Aqueles porcos seriam oferecidos no templo pagão que existia naquela cidade. O povo sacrificava ao deus Dionísio, o deus do vinho e da impureza sexual. No culto, os habitantes de Gadara se embriagavam e tinham relações sexuais imorais. Os espíritos impuros teriam então uma nova oportunidade de capturar vidas, de possuir vidas, de influenciar vidas para fazerem o que era mal, para destruírem os corpos das pessoas, para destruírem a mente das pessoas psicologicamente e acabarem com as suas vidas espirituais. A morte dos porcos trouxeram prejuízos financeiros e religiosos para Gadara. Os gadarenos serviam-se da carne dos porcos, enquanto eles praticavam imoralidade homossexual da religião greco-romana. As relações imorais sexuais influenciavam as possessões demoníacas. Percebemos que Jesus não tinha nada contra os porcos, não tinha nada contra o povo comer carne de porco. O problema estava no empoderamento que as pessoas estavam dando e ainda dão, a certas coisas, objetos e até animais. Nesse caso, a alimentação suína estava unida à prática do culto. E esse culto que era oferecido aos demônios e às relações sexuais proibidas aos povos, inclusive para os gentios. Mas graças a Deus que esse homem chamado Gadareno, agora, depois da libertação, ele veio a ser chamado um homem de Deus, missionário de Jesus. Nós vemos aqui a libertação do endemoniado Gadareno. Jesus veio, meus amados e queridos irmãos, para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras de Satanás. Marcos 5:15 diz: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, ele tinha uma legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, e quando eles viram aquele homem, eles temeram. O Gadareno, que antes tinha a sua vida social, estava morta, agora ele ressuscita socialmente, porque eles viram aquele homem que conversava juntamente com os discípulos de Jesus. Os homens da cidade viram também a moralidade do Gadareno restituída, porque aquele homem que andava nu, agora estava vestido, estava com roupas. O Gadareno estava também em perfeito juízo. A sua mente, a sua
sanidade moral, a sua saúde mental foi roubada por Satanás. Mas agora ele estava em perfeito juízo. Ele não era mais um louco. Ele não era mais um monstro como as pessoas o conheciam. Não, agora ele era um homem, uma pessoa normal, uma pessoa tranquila, livre, liberta. Um homem que vivia em uma opressão satânica, agora estava liberto para adorar a Deus, para servir a Jesus. Os habitantes de Gadara, que se importaram mais em manter a vida pecaminosa, eles preferiram a vida pecaminosa, não se alegraram nem um pouco com a libertação do gadareno. Mas com certeza aquele homem estava feliz, com certeza aquele homem estava alegre, com certeza aquele homem ele estava maravilhado com aquilo que havia acontecido na sua vida, e não importava o que os seus conterrâneos pensavam dele. O Salmo 107, versículos 16 a 19 diz: pois quebrou as portas de bronze, despedaçou os ferrolhos de ferro, então clamaram ao Senhor em sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Qual é o tipo de angústia que você está vivendo? Qual a necessidade? Do que você está precisando? Qual o seu clamor a Deus? De que você quer ser liberto? O que te impede de servir melhor a Deus? O que te impede de você adorar melhor ao Senhor? Jesus, tem autoridade para libertar a sua vida de todo o mal, para libertar você da tristeza, para libertar você do desânimo, para libertar você da angústia, da aflição, das dificuldades que você tem para servir melhor a Deus. Jesus, ele está pronto para te servir. Basta que você clame a Ele, basta que você peça a Ele, com certeza Ele vai te abençoar. Jesus saiu de Gadara, mas Ele deixou lá um missionário, Ele deixou lá um homem para anunciar a palavra de Deus. Ele deixou lá aquele homem liberto, e com certeza aquele homem testemunhava que ele era um homem preso por uma legião de demônios. Com certeza, ele testemunhava que ele era possuído por demônios e dizia que ele estava agora liberto, que agora ele estava livre, e o testemunho dele era muito válido, porque ele era bem conhecido. As pessoas sabiam quem ele era e agora viam como ele é. É isso que importa, mudança de vida. As pessoas precisam mudar de vida. Muitas pessoas têm vindo para o Evangelho, têm vindo para a casa de Deus e dizem apenas que são evangélicos, mas a sua vida permanece a mesma. Continuam vivendo na opressão, continuam vivendo subjugados por Satanás, continuam vivendo escravizados pelo diabo, continuam vivendo uma vida triste sem Deus, angustiados e aflitos, e dizem ser evangélicos e não mudam de vida, porque não buscam a presença de Deus, porque não querem mudar de vida e só querem dizer que apenas são evangélicos. Jesus, ele está pronto para libertar, ele quer libertar o homem
quer tirar o homem da opressão maligna e dar ao homem a salvação, o livramento, e agora livres podem adorar a Deus, podem glorificar a Jesus, porque estão livres da opressão satânica para glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe poderosamente a sua família, e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, de estarmos aqui com mais uma lição bíblica, com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus.